As bondosas, as moiras, as guardiãs do destino, as tecelãs do destino. Eu não sei por que nome você as conhece, mas o fato é que você as conhece. Salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal João Augusto Cura quem vos fala. E o vídeo de hoje é sobre as moiras. Enfim, elas tiveram vários nomes ao longo da história, mas em si elas são três irmãs: Cloto, Láquetes e Atropos. E também são conhecidas como Moiras, mas também são conhecidas como as Irmãs do Destino, ou ainda as Filhas do Destino. Mas elas tiveram vários nomes. Mas afinal de contas, quem são elas? Bem, as lendas citam elas como três irmãs que podem influenciar o destino de deuses imortais dentro da mitologia grega e são filhas de Temis com Zeus. Temis é a deusa da justiça. Cada moira tem um papel específico para desempenhar. Cloto é a tercelã, aquela que tece o fio da vida, seja de um mortal ou de um deus. Lembrando que a gente está falando de mitologia grega. Láquetes é aquela que mede o fio, ou ela determina quanto tempo vai durar uma vida. Ela mede o tamanho do fio, mede o tamanho da vida. Mede se esse indivíduo vai ter só 15 anos de vida ou 80, por exemplo. Atropos fica com a tesoura. Ela corta o fio. Ela remove a vida dessa pessoa. Ela é o fim inevitável de todos. Essas são as três irmãs do destino. As moiras são representadas diversas vezes em diversos filmes, séries, mangás, tudo que você puder pensar. Elas são representadas nesse tipo de conteúdo em diversas representações modernas, inclusive na Disney. Mas elas por si só são representações modernas de outra deusa, a deusa Hecate. Aí é assunto para outro vídeo. Embora essas três irmãs sejam muito poderosas e respeitadas tanto entre deuses quanto mortais dentro da mitologia grega, elas não têm poder próprio. O único poder próprio que elas têm é o poder da visão. Como assim poder da visão, João? Elas podem ver o futuro. Né? Elas podem ver passado, presente e futuro. Por isso que elas representam cada uma um aspecto da vida humana. Uma delas é uma idosa, a outra é uma mulher jovem, e a outra é representada como uma mulher de meia idade. Então, passado, presente e futuro. Uma delas é uma jovem, eternamente. A outra é uma idosa, eternamente. E a outra é uma mulher de meia idade, eternamente. Por que eternamente? Porque são, dentro da mitologia grega, divindades, não podem morrer. Então, o tempo não pode matá-las. Mas elas não têm poder propriamente dito. O único poder delas, propriamente dito, são o dom da clarividência. Elas são videntes. Elas podem ver o futuro, passado ou presente. Muitas vezes elas são visitadas por deuses ou heróis para que saibam o que está para acontecer, querendo saber eventos futuros, né? Mas elas não entregam de bandeja o que vai acontecer. Olha, vai acontecer que isso, 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 isso. Não. Elas entregam visões, vislumbres, ou seja, não são visões límpidas. São reflexões turvas do que está para acontecer. Mas o que elas veem se realiza. Elas veem sim o futuro, mas elas não te entregam visões literais, ou seja, ela não vai te falar assim, você vai morrer daqui a 15 dias. Ela vai te dar um vislumbre que vai te levar a pensar na sua própria morte daqui a 15 dias, mas ela não vai te falar propriamente dito. Porque ela dá, assim, a entender, ela é enigmática, né? Elas têm muitos nomes, como eu já citei. São chamadas de as parcas, as irmãs do destino, as tecelãs do destino, as senhoras da sorte, as fiadeiras da vida, as bondosas, as moiras. E todos esses nomes são para se representar a mesma entidade, né? A mesma pessoa, o mesmo ser, no caso. Elas são chamadas assim porque elas assumem um papel de equilíbrio cósmico. Deixa eu explicar para vocês. Elas não têm poder próprio. O único poder delas é visão. Elas têm visão do futuro. E você pode procurar ela para saber do seu futuro. Ok. Só que elas também têm outra missão. A missão de punir aqueles que descumprem as leis do universo, mantendo um equilíbrio. Ou seja, elas também são chamadas de senhoras da vingança. Entenda, as moiras não são más, mas também não são boas. Elas apenas são seres de dualidade que buscam o equilíbrio do universo. Ou seja, elas buscam que ninguém viole as regras. Elas buscam o equilíbrio necessário e tenha a harmonia
necessária. Elas não podem interferir diretamente em assuntos de mortais ou de deuses. Só que elas também têm que manter uma certa lei, digamos assim, uma certa ordem cósmica. E se alguém viola essa ordem cósmica, elas têm a permissão de punir esse indivíduo, seja ele um deus do Olimpo ou um mero mortal. Elas têm a permissão de punir como? Cortando o fio da vida. Ela corta o seu fio da vida e você morre. A sua punição por desrespeitar uma das leis é essa. Ela vai cortar o fio da vida e você vai embora. Ah, mas Deus é o pai do Olimpo, o Deus. Não interessa, vamos cortar o fio da vida dele e ele. Já era. Todos os indivíduos têm um fio da vida, mesmo os deuses olimpianos. Embora sejam extremamente longos, o fio da vida dos deuses olimpianos existe. Então, se Cloto pegar a tesoura, deve cortar. Até mesmo o próprio Zeus é morto pelo efeito das bondosas. Só que elas não podem agir por vontade própria. Elas não têm vontade própria. Elas têm a ordem cósmica. Então, se não violarem a ordem cósmica, elas não podem interferir. Os assuntos dos deuses e dos mortais são dos deuses e dos mortais. Elas são apenas vigilantes, ou as senhoras da vingança. Vingam-se quando as leis cósmicas são quebradas. Mas que lei cósmica é essa, João? Pegando o caso que aconteceu em Sandman, por exemplo, elas queriam ajudar Calliope, mas elas não podiam ajudar Calliope. Elas queriam, mas não podiam, porque isso violava as regras delas mesmas. Elas não podem interferir. Então elas disseram a Calliope que o Senhor do Sono, Morpheus, poderia ajudar. E Calliope conseguiu a ajuda de Morpheus. Mas quando Morpheus matou seu filho, a gente sabe que o menino pediu para morrer e tinha, né, uma questão toda. Mas quando Morpheus matou seu filho, ele derramou sangue de família. E por derramar sangue de família, ele violou uma das regras. E ao violar uma das regras cósmicas, ele teve o fio da vida cortado. Ou seja, uma entidade, um deus, que é o deus dos sonhos, teve o fio da vida cortado. Então entenda, se algum deus olimpiano tiver uma restrição, violar uma regra, eles vão ter o fio da vida cortado, vão ser punidos. Quais regras são essas? Primeiro, a regra da hospitalidade. A regra da hospitalidade para os gregos era uma regra divina, punida pelas próprias moiras. Então a regra da hospitalidade era uma delas. Né? A regra da hospitalidade era uma delas. A outra regra: deuses não podem matar seus próprios parentes. Né? Não se deve derramar sangue de família. Isso existe dentro das regras gregas ali. Então é outra lei que não poderia ser quebrada. Existem outras também, se vocês quiserem eu faço um vídeo específico só disso. Mas se essas leis de ordem cósmica fossem violadas, as moiras tinham permissão para agir. E como é que elas agiam? Cortando o fio da vida do transgressor. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.